Vamos começar do melhor jeito, da melhor forma. Vamos começar orando, porque eu tenho certeza que você não vai sair a mesma pessoa depois desse treinamento. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por este dia, por essa noite, por esse encontro marcado com o Senhor. Eu quero te agradecer pelas milhares de mulheres ao redor do mundo que estão conectadas comigo agora, nesse momento, famintas, sedentas, por serem tocadas pelo teu Espírito Santo, por serem curadas, por serem restauradas, por serem direcionadas pelo Senhor. Nós estamos aqui em total dependência do teu Espírito Santo. Nós declaramos que nós precisamos do Senhor para tudo. Pai, nos guia, nos direciona, que cada palavra, que cada ensinamento seja a tua palavra, seja o teu ensinamento, seja a tua direção. Que à medida que eu falar, o teu Espírito Santo chegue onde elas estão, mesmo que elas estejam no seu trabalho, no hospital, na sua casa, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam sentir o teu toque, que elas sejam abraçadas, que elas sejam instruídas, que elas sejam guiadas pelo teu Espírito Santo. Fica conosco nessa live, tenha liberdade. Ah, Senhor, nos leva em leveza, mas em conhecimento, em graça, em unção, para que essa noite seja uma noite inesquecível. Nós nos colocamos aqui, Pai, como teus instrumentos somente. Nós sejamos a voz e que o Senhor fale através de nós. Nós abençoamos cada pessoa que entrou, cada pessoa que vai entrar, cada pessoa que será atraída, cada mulher que será abençoada. E nós cremos que a boa obra que o Senhor vai começar hoje, o Senhor vai completar no dia de Cristo. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, que alegria chegar até vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita Pereira e eu tenho 40 anos. Eu sei que não parece, mas eu tenho 40 anos. Eu sou casada há 22 anos. Também sei que não parece. Gente, como uma pessoa tão jovem vai fazer bodas de prata daqui a 3 anos? Pois é. Sou casada com o amor da minha vida, Arthur, e tenho 3 filhas lindas, 3 filhas lindas, Sara, Laura e Helena. Juntos, eu e Arthur lideramos a Igreja do Amor espalhada nas nações da terra somente há 23 anos. É isso mesmo, gente. Eu estou há 23 anos integralmente e fielmente no chamado que o Senhor me confiou de liderar um povo. Hoje eu vou compartilhar um pouco mais sobre a minha trajetória ministerial com vocês à medida que eu dou esse treinamento. Mas de cara eu já vou logo te dizendo para te encorajar, para você que pensa assim, estou no começo, ninguém me vê, impossível eu chegar onde Deus colocou no meu coração. Gente, eu comecei com 7 pessoas. Nosso primeiro culto tínhamos 7 pessoas. E hoje nós somos mais de 11 campos e mais de 40, 50 expansões no mundo, de uma igreja firme, sólida, bíblica, enraizada na palavra de Deus, que ama pessoas, com mais de 20 mil membros. E sim, isso foi a graça do Senhor na minha vida. Eu amo olhar para trás na minha trajetória e ver que, apesar, né, de pequenos começos, Deus tem escrito uma história muito linda através de mim. Eu já consegui pregar em todos os estados da nação brasileira. Você imagina? Pense um estado. Eu já estive ministrando a palavra em todos os estados do Brasil. E eu tenho muita satisfação de dizer isso, porque eu amo a minha nação. E eu já rodei aí o mundo, o Brasil inteiro e alguns países do mundo. Fui em lugares interiores, em lugares afastados, longínquos, levando a mensagem do evangelho que eu sou tão apaixonada e que eu amo com tanto vigor. Além disso, o Senhor ainda me deu a graça de pregar em vários países aí nas nações da terra para provar que Deus ama as mulheres, para provar que Deus usa as mulheres, para provar que Deus acredita nas mulheres e não importa o tamanho e de onde elas vieram, porque eu só tenho 1,60 m e eu sou uma nordestina retada com um sotaque forte, então não existe nenhuma limitação quando você tem uma vida disposta, obediente em servir e amar a Deus sobre todas as coisas. Comecei meu ministério há muito tempo atrás e antes de tudo isso que eu falei para vocês, e antes de uma igreja grande, antes de algo relevante, antes de tudo isso, eu era só uma jovem sonhadora que amava a Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas. Vocês querem trocar o microfone? Eu era só uma jovem que amava a Deus, que amava o Senhor acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Eu era alguém que estava disposta a obedecer o chamado de Deus para minha vida. E eu era só aquela menina sonhadora que entrou num seminário bíblico e que sofreu um bocado, sofreu discriminação
de vários tipos que você pensar e imaginar hoje. Eu vou compartilhar um pouco sobre isso. E nessa minha trajetória de líder, de pastora, eu fui questionada, eu fui menosprezada, eu fui ignorada, assim como muitas mulheres em liderança. Mas eu amo que Deus transformou cada dor em crescimento. E é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês. Que cada dor Deus transformou em crescimento e eu quero compartilhar com vocês isso. Então, de cara, eu já quero parabenizar vocês. Você que está aqui, você que chegou na hora, pontual, comprometida, já mostrou seu padrão de excelência, já mostrou o quanto você ama seu chamado, já mostrou o quanto você ama sua liderança, o seu ministério e que você tem sido uma serva boa daquilo que o Senhor te confiou. Quero parabenizar também você por reconhecer que ser líder é estar em constante crescimento, é não parar nunca. Muitas pessoas vivem aquém na sua liderança, ou talvez até vivem na mediocridade porque param de estudar, param de buscar crescimento. E se você está aqui, é porque você é essa pessoa fominha por crescimento, é porque você é essa pessoa que sabe que pode aprender mais, que sabe que pode chegar em outros níveis. Então, parabéns para você também por isso. E por fim, eu quero te dar um parabéns por ter tido a coragem de encarar esse tema. Não é todo mundo que encara falar sobre a dor do ministério. Tem gente que foge, que pula, que finge que não existe, acha que a gente não pode demonstrar vulnerabilidade, mas você está aqui para aprender e para ouvir e para admitir que sim, que sofre, que sim, que dói, que sim, que é muito difícil em muitos momentos, mas que você quer aprender a superar. Então, gente, eu já vou compartilhando com você, para você já começar assim a pensar. Gente, será que esse dia vai mudar minha vida? Será que é para mim? Esse treinamento é para você que deseja liderança. Não, eu não sou líder ainda, mas eu tenho um desejo, eu tenho uma fome, eu tenho um fogo no meu coração. Você deseja a liderança, mas você se sente desqualificada. Você acha, ai, não é para mim. Ainda não tenho treinamento suficiente. Talvez para você que observa outras mulheres em liderança e pensa assim, nunca vou conseguir chegar nesse patamar. Talvez é para você que já serve, mas que você não sabe por onde começar a crescer em liderança. Esse treinamento é para você que em algum momento já foi desencorajada por alguém no meio do caminho, mas que mesmo sendo desencorajada, ainda tem o fogo queimando no seu coração. Esse é para você que luta contra vozes interiores. Esse treinamento é para alguém que o inimigo fica. Não é para você. Você não foi feita para isso. Você não tem capacidade de liderar. Esse treinamento é para você. É para você que já é líder. Talvez você já passou dessa etapa de desejar e você já é líder na sua igreja local, você é líder de uma empresa, de um empreendimento, você é líder de mulheres, você é uma mentora de mulheres, você que é líder de adolescentes, de crianças, de idosos, você que lidera algum pequeno grupo na sua igreja, um GC, uma célula, você que quer crescer em liderança, você que sente que, gente, eu estou sentindo que eu cuido de todo mundo, menos de mim. Esse treinamento vai falar no seu coração. Para você que às vezes está cercado de muita gente, mas se sente sozinha. Esse treinamento é para você que às vezes carrega muita crítica nos ombros e faz de tudo para equilibrar todas as áreas da sua vida. Esse treinamento é para você. É também para você que é pastora, para você que é esposa de pastor, para você que está ali no púlpito às vezes com uma palavra de encorajamento, mas no quarto você está chorando. É para você que está abraçando pessoas, mas seu coração está sangrando. É para você que todos os dias está lutando para provar o seu valor, porque infelizmente você recebe olhares atravessados e a insegurança no seu coração não foi tem te machucado, tem te impedido de viver o seu propósito. É para você que está tentando equilibrar as várias tarefas que você tem como mulher na vida. Esse treinamento é para você. E eu gostaria de saber quem você é. De uma forma tão especial, eu vou citar algumas frases aqui que fazem algumas de nós nos identificarmos. Se você começar a se identificar com alguma dessas, já coloca assim, para a gente saber em quais você se identificou ou se você se identificou com alguma delas, tá bom? Ninguém vai ver, afinal nós temos milhares de mulheres aí no ao vivo, ninguém vai ficar olhando, ninguém sabe seu nome. Em nome de Jesus, repreenda toda a mentira de Satanás agora, que tá te impedindo de escrever. Pois vamos embora, porque esse é um teste muito forte para saber se você precisa ficar até o fim. Bora lá.
Se você se identificar, você escreve eu. Você é aquela pessoa que sabe até dizer não, mas depois que diz não, se sente culpada, se sente mal, sente que é a pior pessoa do mundo e fica remoendo a sua decisão de ter dito não. Talvez você é aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, mas no meio do caminho você se esgota, se exaure, termina perdendo sua própria identidade. Se essa pessoa é você, coloca eu. Talvez você é aquela pessoa que carrega um peso para ser forte o tempo todo, como se vulnerabilidade fosse pecado, como se vulnerabilidade fosse fraqueza. Você tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade. Se você está vivendo no modo super forte, esse treinamento é para você. Se você está tentando equilibrar família, ministério, quase como uma malabarista e ainda não está conseguindo, é para você. Se você está escondendo suas dores, porque você pensa assim, gente, isso não pode ser munição para os meus críticos. Daqui a pouco você vai aprender um pouco mais sobre isso. Se você, como tantas mulheres que eu converso, que falam comigo no direct do Instagram, que me procuram no fim do culto, sofre com a síndrome do impostor. É aquela pessoa que Deus favorece, mas você pensa, não era para eu estar aqui? Eu não mereço esse lugar? Se você carrega expectativas impossíveis das pessoas e está o tempo todo se cobrando e evitando críticas, Deus vai falar com você nessa noite. Se você se identificou com pelo menos 3 dessas características, mulher, tu tá no lugar certo. Mulher, não te ilude, foi Deus que te trouxe para esse treinamento e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Então, deixa eu te dizer de cara. Olha, meu objetivo aqui com vocês essa noite não é trazer mais informação, mais conhecimento, mais informação e mais conhecimento para encher você. Até porque eu sei que se você está aqui, você é uma pessoa que ama o crescimento. Então, certamente você também é o tipo de pessoa que assiste 1 milhão de pregações no YouTube. Você também é um tipo de pessoa que participa de várias conferências. E a sua estante de livros também deve estar cheia de livros, porque você está em processo de crescimento. Eu não quero trazer mais informação. Eu quero te apresentar de uma maneira sensível e profunda, algo mais profundo, se eu posso assim dizer. Eu quero te apresentar dores e quero te ajudar a vencer críticas, exaustão, sobrecarga, insegurança e transformar tudo isso numa liderança forte, numa liderança confiante, numa liderança corajosa, dependente de Deus sempre, mas que escolhe dizer sim ao chamado de Deus. E para isso, gente, eu vou contar muitas histórias, compartilhadores que eu nunca compartilhei, histórias engraçadas, duras. Você vai rir, vai chorar, vai se conectar comigo, sabe por quê? Porque eu quero abrir os bastidores da liderança para você. É muito mais fácil chegar no altar e pregar e trazer um sermão expositivo, bíblico e ensinar a palavra. Mas sabe, gente, o que se passa por trás até chegar ali é muito mais duro, é muito mais difícil. E é por isso que eu sempre tive esse sonho de compartilhar isso, de compartilhar o que ninguém vê, de falar o que ninguém escuta, de contar as histórias que ninguém soube, para que você seja encorajada, para que você seja abraçada. Eu tenho certeza que depois dessa noite de hoje, de amanhã, você sairá daqui uma mulher mais confiante para encarar os desafios, as dores, as aflições, as tristezas, mas também as alegrias da liderança. Você também vai sair mais equipada, você vai receber ferramentas para liderar com mais leveza, com mais graça. Você vai ser conectada com outras mulheres que estão passando por situações similares às suas. Pessoas que estão sofrendo dores semelhantes às suas. Você vai ser preparada para compreender que a sua dor é uma grande escola e que você pode sim ser uma grande aluna. E você vai ser livre de qualquer culpa enquanto você lidera, para você entender que você pode ser humana e pode ser líder. Nós vamos abordar vários assuntos na noite de hoje, de amanhã. Assuntos como solidão ministerial, peso das críticas excessivas, insegurança constante, frustração do equilíbrio, culpa existencial. E eu tenho certeza que você vai descobrir que você pode ter autoridade e liderar apesar das suas vulnerabilidades, que você vai ter uma comunidade de apoio, que você vai aprender uma liderança autêntica. Então vocês estão comigo aqui, mulheres,
tenho muita coisa para compartilhar com vocês, tá bom? Talvez você esteja dizendo, mas por que, Thalita, que eu posso confiar naquilo que você vai ministrar? Hoje, gente, de uma forma muito especial. Eu não quero falar de teoria, eu quero falar de experiência. Eu quero falar de vivência. Eu quero falar de alguém que já vive a liderança há 23 anos. E como eu falo, 23 anos não são 23 dias. Eu superei muitas dores. Eu superei a discriminação de ser mulher, porque essa já é a primeira quando se trata de liderança. Mulher na liderança, ela já é naturalmente ignorada, desvalorizada, suprimida. Então imagina, superei a discriminação de ser mulher, de ser nordestina, sair de um lugar de rejeição para um lugar de graça e de honra e de muito favor de Deus na minha vida, de me levar em lugares e para pessoas que eu nunca nem imaginei. Eu também quero compartilhar isso com você, porque dentro de mim eu tenho uma alegria, a satisfação, sabe? A gratidão no meu coração de ter construído isso do zero com o Senhor. Sabe, do nada, literalmente, nós começamos a nossa igreja com 7 pessoas, gente. Vocês têm noção do que é 7 pessoas? Para você ter uma noção da ausência, da escassez que a gente tinha na nossa liderança, nossa primeira bateria na nossa igreja era uma caixa de papelão, com uma panela em cima, cheia de talher. O irmão fez um furo, colocou um microfone, ele tinha 2 baquetas, e ele batia nas panelas e na caixa de papelão. E isso era a nossa bateria. Tamanha a ausência que nós tínhamos. E sabe, eu olho, eu acho que a nossa igreja deve ter para mais de, sei lá, 30 baterias hoje, aí espalhadas em todos os nossos campos. E olha o que Deus foi capaz de fazer. Eu quero compartilhar minha experiência com você, porque eu tenho um equilíbrio como um pilar da minha vida. Eu amo falar sobre isso, eu amo ministrar que, apesar de ser uma mulher em liderança, apesar de ser uma mulher que trabalha, que sou super atuante no meu ministério, escrevo, prego, viajo, tenho empresa, eu faço tantas coisas, eu sou esposa. Eu tenho um casamento saudável, eu tenho um casamento abençoado pelo Senhor. Eu realmente tenho uma família que foi um presente de Deus na minha vida. Não é perfeito, mas é uma família equilibrada no Senhor. Eu tenho 3 filhas lindas e eu educo elas com muito amor, com muitos princípios, com muitos valores firmados na palavra de Deus. E também tenho a alegria de compartilhar essa experiência, porque eu realmente percebo que quebrei muitos, e não foram poucos, paradigmas. Eu provei que é possível ser mãe, esposa e também ser líder. É possível, sim, ter uma família equilibrada, amar, ser presente, mas também atuar, servir e fazer grandes coisas sem se deixar destruir no meio do caminho, sem morrer. Porque tem gente que diz assim, pastora, como é que você consegue? Em nome de Jesus, a pessoa é mãe, tem 3 filhos, escreve, tem igreja, ministério fora, atua e livro e plataforma, enfim. Gente, é o favor, a graça de Deus na minha vida e um pouco do que eu vou compartilhar com vocês hoje. Apesar de todas as intempéries e dificuldades que eu vivi, eu encontrei muita graça de Deus na minha vida. E como eu falei, eu vivo isso intensamente há 23 anos. E hoje, nessa aula, nesse compartilhar de coração, de vida, de testemunho, de experiência, eu quero que você entenda bem o que você vai aprender. Na aula de hoje, nós vamos falar de uma realidade inevitável, a dor. Não tem como fugir dela. Não tem como você ser líder e não sofrer. Não tem como você ser isento de dor. Nós vamos falar das dores da liderança. Nós vamos compartilhar aquilo que poucas pessoas compartilham e quase todo mundo quer fugir. Parece quase um pecado falar que a gente sofre. Parece até que a gente se diminui quando a gente fala da dor. Mas hoje eu quero falar abertamente sobre as nossas dores para chegarmos em um lugar de validação. Entenda, a gente não está aqui com mimimi, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou avessa a mimimi, eu não estou aqui, ai meu Deus, é muito difícil liderar, porque ser pastor, porque liderar. Não, eu estou aqui para compartilhar de um lugar de experiência que nós enfrentamos dores e que nós precisamos conhecer essas dores e encontrar um lugar de validação. Mas depois que nós encontrarmos esse lugar de validação, amanhã nós teremos uma aula mais prática. Nós vamos ter
ferramentas para gerenciar essa dor. Então hoje, de uma forma geral, você vai receber clareza, você vai sair daqui dizendo assim: gente do céu, eu não imaginava que era por causa disso. Olha, eu estou passando por isso e isso. Às vezes você nem sabe nomear qual a raiz do seu problema. Hoje você vai receber um mapa assim mental que vai te dar clareza, porque hoje nós vamos entrar no estágio da validação. Mas amanhã você vai receber ferramentas para gerenciar essa dor. Ou seja, como cuidar do seu coração sem deixar ele quebrar no meio da liderança, como cuidar da sua mente, da sua alma, das suas emoções, da sua família, para não entrar em um burnout, em uma exaustão, e se você estiver nesse lugar, para encontrar uma saída. Então vamos lá, minha gente, vocês estão comigo? Vou até beber um gole d'água para me preparar. Quero começar compartilhando um pouco sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha trajetória. Eu cresci num lar cristão, eu cresci, graças a Deus, numa bolha, como eu gosto de dizer, longe daquilo que o mundo oferece. Eu tive uma mãe muito temente ao Senhor, que me ensinou a amar Jesus sobre todas as coisas e colocou um fogo no meu coração que nunca podia se apagar. Minha mãe sempre foi uma amante da obra missionária e apesar de na minha família não ter nenhum pastor e apesar da minha mãe ser uma mulher extremamente tímida, que se eu chamasse um dia ela para fazer uma oração no microfone, certamente ela choraria ou desmaiaria. É até engraçado falar que eu saí desse jeito dela. Eu aprendi com ela a amar Jesus. Eu aprendi com a minha mãe a amar pessoas. Eu aprendi com a minha mãe a amar a igreja de Cristo, a amar o chamado e a ser uma grande líder. Comecei pequenininha, ia em todos os cultos na igreja e ainda na minha adolescência eu já servia a Deus. Talvez você não sabe, mas eu comecei no ministério infantil. Quase que todo mundo que lidera passa um dia pelo Ministério Infantil, né? É a prova de fogo, né? Ser a tia da salinha. Quando eu tinha 12 anos, eu desejava muito ensinar na escola bíblica dominical, ensinar as crianças. Na minha época tinha um curso chamado Aliança Pro Evangelização das Crianças, a APEC. Mas para fazer esse curso, você tinha uma idade mínima. E todos os anos eu ia lá e falava com o pastor Abenildo, ainda me lembro o nome dele, olha, 30 anos atrás. E eu pedia para ensinar, ele dizia: meu Deus, uma criança querendo ensinar a outra. Mas eu insisti tanto, porque isso sempre foi uma qualidade minha, persistência. Eu lutei pelo sim, até o sim chegar até mim, ele me permitiu. Eu fiz esse curso de 1 ano e eu dava aula na escola bíblica dominical. Depois eu fui crescendo, me tornei uma adolescente, comecei a namorar, noivei e casei com um seminarista. Meu marido é seminarista, era seminarista na época. Tinha um chamado pastoral. E aí nós nos casamos e começamos a servir a Deus em um lugar muito distante de onde nós morávamos. Fomos enviados literalmente como missionários para um lugar que a gente nem sequer conhecia. Eu mesmo nunca nem tinha ouvido falar. Um bairro na cidade de Paulista, em Pernambuco, chamado Maranguapium. E eu me lembro que na época eu tinha uma vida muito corrida. Eu fazia 2 faculdades, eu estudava Direito pela manhã e Sociologia à tarde. No fim do meu curso de Direito, eu ainda fiz uma prova de concurso público, passei. Eu trabalhava no Tribunal Regional Federal e eu fazia muitas coisas na igreja, trabalhava fora, mas o tempo todo eu carregava esse peso de tentar provar que uma mulher poderia estar no ministério. Eu enfrentei muita discriminação por ser mulher no ministério. Hoje talvez isso é um tema mais leve, mas você imagina isso há 20 anos atrás. Quase que mulher não subia no altar, não tinha direito do microfone. A mulher, para ela estava destinado ao culto de oração e cuidar das crianças na salinha. No máximo, no seminário, o que você poderia fazer era a educação religiosa, porque você seria o cargo máximo superintendente da escola bíblica dominical. Então, fazer teologia era uma coisa assim, bem rara. E eu me lembro que quando eu me formei, eu sentia queimar no meu coração muito forte o desejo do ministério. E no dia da minha formatura, eu levantei meu canudinho de direito assim para o Senhor e eu disse: Deus, se o Senhor quiser que eu use isso aqui para a tua glória, eu vou usar.
vou fazer o meu melhor com esse diploma que o Senhor me confiou. Mas se o Senhor quiser que eu abandone tudo, eu estou disposta a fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E eu me lembro que depois daquele dia, na semana seguinte, numa segunda-feira, eu fui no seminário, me matriculei no curso de teologia e comecei a estudar. Foram 4 anos estudando e 4 anos enfrentando muitas dores que a liderança já nos propõe. Sofri discriminação por ser mulher, sofri discriminação pelo meu estereótipo, porque o meu estereótipo era bem avesso da maioria das poucas mulheres que estavam no seminário teológico. Para ser bem clara com você, mulher de cabelo curto, mulher de calça, arrumada, não era o padrão ali, entende? Então eu estava num lugar onde 99% da classe era homem e quando tinha uma outra mulher, ela fugia do meu estereótipo. Então, eu era quase que com um peixe fora d'água. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: o que essa menina tá fazendo aqui, meu Deus? E eu estava o tempo todo tentando provar o meu valor. Eu também, é triste dizer isso, mas eu também sofri por um padrão social, porque desde muito nova eu sempre fui uma pessoa pra frente, e eu tinha um padrão que não era aquilo que as pessoas pensavam, assim, elas pensavam assim: não, para você servir no ministério você não pode ter nada, sabe? E o fato de eu conquistar muitas coisas, porque eu trabalhava, porque, enfim, isso também era motivo de repulsa. Mas eu também enfrentei outras dores no ministério. E as dores foram escassez. Escassez de recursos, escassez de pessoas, escassez de experiência, porque a gente estava num bairro à margem da sociedade, onde as pessoas não tinham nenhuma condição financeira e praticamente éramos nós, com o nosso trabalho, eu e meu marido, que sustentávamos a igreja, junto com os meus pais, que ajudavam bastante. Então, é muito difícil você liderar sem recursos, gente. Vamos falar a verdade. A gente demorou mais de um ano para conseguir comprar uma bateria. Imagina um ano com uma bateria de caixa de papelão. Tem gente que pensa que é mentira, mas graças a Deus que a gente tem foto para provar. A gente também tinha escassez de pessoas porque éramos poucos e os poucos que tinham não eram treinados e tínhamos escassez de experiência. Eram 2 jovenzinhos, super novinhos, não tínhamos o preparo, o seminário não nos preparou para a vida, não nos preparou para o chamado. E a gente tinha ali um sonho, um desejo de fazer a vontade de Deus. Então, o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, a gente foi experimentando aquilo que só Deus podia fazer. Um verdadeiro avivamento lindo. E em 2018, nossa igreja já era bem grande, já era bem relevante. Eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar que antes de receber a visibilidade, assim, talvez, nas redes sociais, a nossa igreja já tinha chegado nesse lugar de ser uma igreja grande. Não foi por minha causa, graças a Deus por isso, foi por causa unicamente de Cristo. E a nossa igreja já era uma igreja grande, e nesse ano de 2018, Arthur me fez um convite, era o Dia das Mães, e ele me pediu para compartilhar o meu testemunho, a minha história de vida da perda da minha primeira filha. Eu me lembro que eu resisti com todas as minhas forças, gente. Eu disse: não, eu não vou falar. Domingo é dia de pregar a palavra. Sempre fui uma pessoa muito comprometida com o esboço, com a pregação expositiva. Não é dia de dar testemunho. E eu dei tantas desculpas, mas o fato é que eu queria fugir. Eu queria fugir da dor que é compartilhar sua vulnerabilidade no altar. Eu queria fugir da dor que seria reviver uma história de dor, de aflição, de luto. E eu dei muitas desculpas. Mas eu cresci num ambiente de muita obediência. Minha mãe sempre me ensinou a ser muito obediente. Então foi chegando o sábado e era o domingo, o dia de pregar. Eu era mãe, eu tinha que pregar. Eu já tinha Sara, já tinha Laura. Elas tinham acho que uns 5, 6 anos. Sara, Laura devia ter uns 4 anos. E eu me lembro de me ajoelhar naquele quartinho que era como se fosse o meu escritório, de frente para um hospital que era onde eu morava. Eu me ajoelhei e eu disse: Deus, eu tenho muitos defeitos. Olha, eu tenho muitas falhas nessa minha vida, eu tenho muita coisa para corrigir ainda. Mas se tem algo que eu não quero ser nunca na minha vida é desobediente. E se o Senhor quiser que eu compartilhe a minha história, eu vou compartilhar, eu estou disposta a fazer. Eu só peço que o Senhor me fale como. Sentei com o meu computador e comecei a escrever o esboço daquilo que seria o meu testemunho. Com Deus você vai dar conta. Fiz um sermão em 3 divisões, um sermão temático, que não era o que eu costumava fazer, nem gostava, mas era o que eu podia para contar minha história. Compartilhei minha história e foi ali, naquele lugar, que eu tive a maior obediência ao meu chamado. Não simplesmente pregar,
mas compartilhar e deixar a minha dor ser exposta para que outras pessoas pudessem ser curadas também. Eu estava tentando fugir da minha vulnerabilidade, mas mal podia eu imaginar que seria a minha vulnerabilidade que traria cura para milhares de pessoas. E ali eu compartilhei minha dor. Não contei todos os detalhes da minha história, porque eram muito duros e muito difíceis, mas eu contei muita coisa do que eu passei. E aí, naquele dia, foi muito especial, porque as pessoas puderam enxergar uma coisa que era tão lógica, mas que muita gente ainda tinha um véu no rosto. Pastor também sofre. Pastor também precisa da graça de Deus. Líder também passa por situações difíceis na vida. Líder também precisa de abraço, líder também precisa de cura. Líder também passa por situações difíceis. E apesar de a gente estar sempre numa posição de abraçar, de encorajar, de amar, a gente também tem a segunda posição, de ser amado, de ser encorajado e de ser curado. Ali, depois daquele testemunho, aquele vídeo, de uma forma que só Deus pode explicar, viralizou. Ele ganhou muita força e, de repente, eu, que era pastora ali na minha igreja local, ganhei aquilo que eu posso dizer de uma evidência nacional. As pessoas se identificaram com minha dor, gostaram de ouvir e começaram a assistir as minhas pregações. Eu já tinha muitas delas no canal do YouTube da igreja e elas começaram a assistir as pregações e elas foram alcançando milhões de visualizações. E, de repente, eu, que só servia na minha igreja local, me vi pregando fora, pregando no Brasil, pregando em grandes conferências. Foi assim que começou o meu chamado, né, fora da Igreja do Amor. E eu recebi muito acolhimento, porque muita gente disse assim: uau, finalmente eu encontrei alguém que teve coragem de dizer o tanto que sofreu. Eu me conecto com você, me conecto com a forma livre como que você fala, com autenticidade, da sua forma, da sua maneira. Mas, ao mesmo tempo que eu recebi muitos abraços e muita conexão, eu também recebi muitas críticas. Muita gente que olhava para mim e pensava assim: quem você pensa que é? Mulher no púlpito? Mulher na liderança? Eu recebi muito julgamento de homens, de mulheres. Eu recebi a ausência de empatia de quem mais deveria ter empatia comigo, de mulheres em liderança. Afinal, eu estava lá como uma foice, assim, ó, abrindo o canavial, abrindo caminhos e mostrando que a mulher podia ser feliz, podia ser livre no ministério, podia pregar, podia ser livre na sua identidade, podia brilhar, podia fazer grandes coisas para Deus. Eu tenho esse chamado muito forte no meu coração de encorajamento. E aí, ao mesmo tempo que eu despertei muito amor, em alguns momentos eu despertei inveja de gente que dizia assim: tá fazendo o quê viajando? E com quem você vai deixar suas filhas? Abandonou o seu lar, abandonou sua casa? Gente com um humor ácido e uma crítica perspicaz na língua para me ferir, para me paralisar, para me impedir de viver o meu chamado. O crescimento também traz dor, tá, gente? Não é só os sofrimentos, as ausências, o crescimento também traz. E quando nós crescemos em liderança, quando nós crescemos na nossa igreja local, nós enfrentamos muitas dores. Eu me lembro de, na nossa igreja local, nós alcançamos um público, porque nós estávamos em um lugar muito marginalizado. Então, teve um momento que a gente estava numa quadra de uma escola pública, então era aberto. Nós recebíamos pessoas de todos os tipos lá. E era tanto traficante que começava a se converter, eram tantos usuários de drogas que começaram a se converter ali. Eu me lembro de ter apelo que a gente convidava, e naquela época, gente, há 20 e tantos anos atrás, não estou falando de hoje que multidões aceitam Jesus, mas naquela época 150, 200 pessoas aceitavam Jesus, e eu me lembro de nós recebemos muitas ameaças, né? O chefe do tráfico lá na cidade dizia assim: manda avisar o pastor Arthur que se ele for pro culto hoje, a gente mata ele, mata a mulher e mata as duas filhas. E eu me lembro de Arthur dizer: bora pra igreja todo mundo, porque não importa o que disseram, Deus vai guardar a gente, proteger. E eu ia dizendo: Deus, me guarda, me protege, minha vida, minhas filhas, Senhor. Muitas vezes eu fui pra igreja com medo. Eu me lembro de um outro momento muito difícil na nossa liderança, em que ainda estávamos no nosso primeiro templo, era uma igrejinha pequena, e com muito esforço a gente queria comprar aquele lugar.
E aí a gente passou um ano juntando dinheiro para comprar um templo de 20 mil reais. Mas 20 mil reais naquela época era dinheiro e a gente se esforçando. E eu me lembro de uma igreja, inacreditavelmente, um pastor no bairro da cidade, que ao invés de celebrar aquilo que Deus estava fazendo na nossa igreja, ao invés de celebrar as vidas que estavam se entregando a Jesus, as famílias sendo transformadas, ele indicou para um empresário que procurava um supermercado a nossa igreja e disse assim: ó, estão vendendo lá, o lugar da igreja é bem localizado, é um lugar bom. Se tu for lá e oferecer um valor maior, tu compra porque eles não têm o dinheiro ainda. E eu me lembro que por um triz nós não perdemos de comprar o lugar que seria a nossa primeira igreja comprada, que não seria alugada, mas Deus foi fiel. E apesar daquilo ter sido muito chocante para mim, ter sido muito doloroso, nós vencemos aquela etapa. Quando fomos comprar o terreno maior da nossa igreja, nós fomos chamados de sonhadores, de reais, de tudo que você pensar, imaginar, de José. E parecia impossível, muitas pessoas criticaram, duvidaram, mas Deus foi fiel com a gente. Nós passamos por 6 lugares antes de chegarmos na nossa atual sede da nossa igreja e comprarmos o nosso terreno. A gente vendeu água mineral na rua, no sinal. Gente, tudo que você pensa, eu só não vendi minhas filhas e meu marido, glória a Deus que nunca venderei, nem o meu chamado. Mas tudo que você pensar, imaginar, eu vendi meu carro, eu dei meu apartamento, vendi tudo que eu tinha, né? Eu chamei minhas amigas, entra aí na minha casa, o que vocês quiserem comprar aí das minhas bolsas, minhas roupas, tudo que eu tinha conquistado com tanto trabalho, com tanto esforço. E eu olho para trás e digo, valeu tudo muito a pena, porque a gente construiu e nós estamos construindo um legado que vai ficar por toda a eternidade. O que é que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que talvez você me vê aí na rede social, no Instagram, no YouTube e pense assim, é muito fácil ser pastora, olha só que lindo. Ela tem uma cabeleireira para fazer o cabelo dela antes da live e uma maquiadora. Hoje, gente, hoje nós temos estrutura, mas durante muitos anos da minha vida eu vivi muitas ausências, muitas dores e como você, enfrentei essas mesmas dificuldades e quero compartilhar um pouco delas para dizer a você que vale a pena ser obediente, vale a pena ser fiel, porque se você fizer isso, você vai receber o favor e a graça de Deus. Hoje, Deus mudou nossa vida, nossa sorte, nossa história, como eu costumo dizer. Nós somos mais de 11 campos espalhados aí ao redor das nações. E mais do que isso, eu descobri que a minha autenticidade, eu descobri que a minha vulnerabilidade, eu descobri que a minha identidade, na verdade, não são fraquezas. Elas são a minha maior força. Elas são aquilo que eu tenho de mais precioso. Ser quem eu sou, falar do jeito que eu falo, ser eu mesma, mostrar que eu tenho dias difíceis, mostrar que eu erro, que eu sou gente, que eu sou humana, não me faz menor, não me faz desqualificada, muito pelo contrário. Mostra a minha humanidade e mostra a grandeza de Deus, que apesar de mim, escolheu me usar. Ó, apesar das minhas falhas, dos meus erros, escolheu fazer algo grande. Eu, ao longo do tempo, ao longo dos anos da liderança, fui ganhando uma nova perspectiva. Fui aprendendo que eu não precisava ser perfeita. Eu tinha que ser obediente, né? Eu não precisava ser aquela líder super mascarada em super mulher, em super esposa. Aquela que todas as tardes faz um bolo quentinho para o marido, põe um avental e diga: meu querido esposo, eu fiz esse bolo quente para você. Não, eu não precisava ser aquela mulher extremamente espiritual e que mostra que ela está sempre conectada o tempo todo, em que momento nenhum ela tem dores, aflições. Eu só precisava ser fiel e obediente. E aí o Senhor me entregou. Me entregou aquilo que eu gosto de chamar de uma tríade. Ele me entregou 3 palavras que são base de tudo que eu faço: identidade, superação e liderança feminina. Talvez em algum momento você já deve ter visto lá na bio, no meu Instagram, essas 3 palavrinhas: identidade, superação e liderança feminina. Porque eu abracei essa mensagem, comecei a ensinar mulheres, comecei a mentorear mulheres, discipular mulheres. E eu comecei a ensinar que sim, elas podem ser mães e serem líderes. Que elas não precisam abrir mão de um para ter o outro. Eu comecei a ensinar que a gente pode vencer paradigmas sem quebrar a nossa feminilidade, o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho com o nosso lar, com a nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Eu comecei a ensinar que cada mulher em liderança, ela pode sim e deve fluir no seu temperamento único,
Se você é calminha, mansinha, fale calminha e mansinha. Mas se você é colérica, fale da autoridade do Espírito Santo. Bota pra quebrar, como eu faço de vez em quando. Se você tem um tom de humor na sua veia, por que esconder isso no altar? Você acha que as pessoas vão criticar você e se você calou a sua voz por causa disso, você deixou de ser você. Eu escrevi livros, fiz conferências, criei a plataforma Identidade, sempre com uma mensagem que sim, você pode ser você pode liderar. E hoje, graças a Deus, eu olho para trás e eu não sou mais aquela jovem insegura no seminário que estava o tempo todo tentando provar o meu valor. Que estava o tempo todo dizer, a mulher pode ser líder. Não, hoje eu não sou mais isso. Hoje eu sou uma mulher que entendeu que Deus usa a nossa vulnerabilidade, nossa autenticidade e até o que as outras pessoas chamam de defeitos, Deus pode usar para a sua glória. Deus pode usar esse pacote todo que Ele nos fez, como Ele nos teceu de maneira assombrosamente maravilhosa, como diz o Salmo 131, para viver algo maravilhoso. Hoje eu sou uma líder muito mais confiante, certa de que o meu chamado não se apoia na aprovação das pessoas, mas em um chamado divino. A minha vida não vive para receber os aplausos dos outros, nem para agradar os outros, nem para me vestir, ou falar, ou atuar, ou ser o que as outras pessoas esperam de mim. Mas sim, o que o meu Pai espera de mim. E é isso que eu quero compartilhar com você. É isso que eu quero ensinar para você. Eu quero te provar que se eu conseguir sair desse lugar de escassez, de dor, de discriminação, de ausências e conseguir chegar aqui hoje, falar para você isso, se Deus me deu essa voz, se Deus me deu essa influência, Ele pode dar a você também. Por quê? Porque Deus não tem filho preferido, Deus tem propósitos diferentes para os seus filhos. Você pode sim ser uma mulher, uma líder relevante. Você pode sim deixar um legado, você pode sim marcar a sua geração. Então eu quero te convidar a mergulhar comigo em tudo que nós vamos falar. A pegar seu caderninho, a pegar a sua caneta, começar a anotar, porque tem muita coisa boa que Deus vai te equipar, que Deus vai te ensinar, que Deus vai te preparar e está só começando. Vocês estão preparadas? Me falem se vocês estão, porque eu já estou. Vou até beber um gole d'água para pegar mais um fôlego. Eu já estou com muitas expectativas. Vamos começar o nosso conteúdo, a dor invisível da liderança. De cara, eu já quero dizer algo para você. Você vai sofrer. E não, eu não sou profeta do caos. Eu estou aqui para te dizer, é inevitável o sofrimento. Você vai enfrentar dores. A dor faz parte não somente do processo, como muitas pessoas costumam dizer, a dor faz parte do progresso. A dor faz parte do crescimento da vida de alguém. Tudo que cresce experimenta dor. Se você já teve uma criança no estirão do crescimento, você vai perceber isso. Quando a criança está crescendo, os ossos se alongam e ela começa a sentir dores. Dores no joelho, nas pernas, no calcanhar. Por quê? Porque crescimento exige dor. Se a gente pudesse fazer uma entrevista com uma semente, ela vai dizer que, à medida que abrem um buraco na terra, jogam ela lá dentro e a terra a esmaga, ela precisa ser esmagada para florescer. Ela vai passar por um processo dolorido para florescer. Então, liderar, gente, liderar exige sofrimento. Liderar perpassa-se pela dor. E talvez a diferença do lugar que você está hoje para o lugar que Deus quer te levar amanhã seja apenas a dor que você ainda não experimentou. Seja apenas o limiar que você não se deixou ser capaz de experimentar, de passar. Talvez você está fugindo da dor e em fugindo da dor você está fugindo do seu chamado. Você está fugindo daquilo que Deus queria te entregar, te confiar para te expandir, para te fazer crescer. O peso da liderança que todo mundo sabe, mas ninguém fala, é esse. Vai ter dor, vai ter sofrimento. E aqui a gente está quebrando muitos paradigmas. Porque falar que líder, que pastor sofre, é um paradigma, gente. O povo não acha nem que a gente é gente, que dirá que a gente sofre. O povo quer simplesmente ignorar a nossa humanidade. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, quando eu estava vindo para cá, morar nos Estados Unidos, no dia de vir, eu fiz uns stories, eu chorei, porque as minhas filhas
estavam sofrendo muito. Elas abraçavam as coleguinhas na escola. Sara se abraçou com o porteiro da escola, gente. Que dor, aquilo foi uma facada no meu coração. Ela abraçava o porteiro da escola, fazia tio e chorava. E eu chorei como um ser humano que sou. E eu me lembro de muita gente dizer: não chore, pastora! Meu Deus, vai pegar mal pra você. Você tá chorando, as pessoas vão pensar o quê de você? Vão pensar que você não quer cumprir o seu chamado. Eu dizia: minha querida, eu sou gente, eu sou humana. As pessoas precisam entender que nós fazemos renúncias e que nós passamos por sofrimento. Eu não quero passar uma imagem de intocável, de não sofrimento, de super fortaleza, até porque esse lugar não é meu. Super só existe um, que é Deus. Nós somos seres humanos, passamos por dor, por aflição. Então, à medida que eu falar aqui das dores da liderança, eu quero que você entenda, nós vamos falar de um lugar de validação, não de um lugar de mimimi. Ai, meu Deus. Não, é um lugar que a gente vai sair do ponto A para o ponto Z. Vocês vão caminhar comigo nessa crescente e vocês vão entender que tudo que eu estou falando, no fim, eu amarro para trazer vocês aqui, ó, em um lugar de crescimento. Bom, eu já falei que é inevitável a dor. Você vai sofrer, vai passar pelo sofrimento. E você precisa aprender a olhar para trás e dizer assim: foi uma escola. Eu agradeço hoje por cada construção que o crescimento fez em mim. Eu fui muito construída que o sofrimento fez em mim. Eu fui muito construída com o sofrimento. Eu fui muito construída com a dor. Eu aprendi muito. Eu queria que você guardasse aí no seu coração essa equação. Crescimento é igual a mudança. Crescimento é igual a mudança. Toda mudança precisa passar por quê? Por uma perda. E toda perda reflete em uma dor. Logo, crescimento é igual a dor. Quando a gente cresce, a gente vai mudar. E quando a gente muda, a gente vai perder. E quando a gente perde, a gente sofre. Logo, crescimento é igual a sofrimento. Desde do começo da história da Igreja de Cristo, a gente tem um lembrete constante na Bíblia, se você ler de Gênesis e Apocalipse, de que o povo de Deus nem sempre seguia facilmente aquilo que Deus propunha a eles fazer. Em vários momentos a gente vai ver um povo obstinado, um povo rebelde, um povo que não aceitava. E aí, quando Deus levantava um líder, que seria a pessoa que iria mostrar o caminho para essas pessoas, o que é que esse líder recebia? Engajamento? Força? O que é que você acha? Esse líder recebia muito mais resistência do que apoio. Esse líder recebia o quê? Reclamação, murmuração. Esse líder recebia mais passividade do que engajamento. Esse líder recebia muito mais confusão do que clareza. Ou seja, liderar é difícil. Pessoas são difíceis. Não é fácil liderar a gente. Não é de hoje, não. É desde o início. Leia o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento e você vai perceber isso. Então, por que dói tanto liderar? Porque é difícil. Porque a gente carrega o fardo das pessoas, as dores delas. A gente sofre com aquela mulher que não pode ter filho. E cada mês que passa e a gente vê que ela não engravida, sofre ela e sofre a gente, porque a gente sabe daquele dilema. A gente sofre com aquela ovelha que está tentando passar no concurso há anos e que não consegue passar. A gente sofre com a ovelha que desempregou e está passando por uma situação financeira difícil. A gente sofre com a ovelha que está em crise no casamento, que foi traída pelo marido. A gente está em constante sofrimento porque a gente está carregando os fardos das pessoas. A gente também sofre porque as pessoas nem sempre querem ser lideradas. Às vezes a gente se vê na posição de Moisés, dizendo: oh Deus, por que o Senhor me deu esse povo tão obstinado? Tem um momento que Moisés diz: por que o Senhor me deu ovelhas tão obstinadas? Eu não sei você, mas eu já falei umas vezes isso para Deus. Eu disse: Deus, por que o Senhor me deu essas ovelhas tão obstinadas, Pai? Que povo difícil de entender, Senhor. E às vezes a gente tá assim como Moisés, mas tem dias que a gente tá pior, viu? Tem dias que a gente tá com só Elias. Ah, Deus, fazendo a única oração é de desistência. Eu quero desistir, meu Deus. Já basta, acabou pra mim. Eu amo olhar para Moisés e para Elias, gente, porque se Moisés, que era Moisés, reclamava do povo, e Elias, que era Elias, o profeta,
pediu para desistir. Quem sou eu na fila do pão para não fazer essa mesma oração para Deus? Então, presta atenção. Você vai sofrer. Se você já entendeu que vai sofrer, o que é que você precisa fazer? Não cair em 2 erros. Anota esses erros, porque eles são muito importantes. Que são 2 grandes erros da liderança. O primeiro, negar a dor. Fingir que você não está sofrendo. O segundo, diagnosticar a dor de maneira errada. Quais são os 2 principais erros que um líder não pode cometer? Negar a dor e diagnosticar a dor de maneira errada. Olha bem para mim. Negar a dor é a mesma coisa que pegar um monte de cacos de vidro e colocar embaixo do tapete. Em algum momento, uma pessoa vai passar e eles não vão desaparecer. Eles só vão esperar o momento de ferir você. Negar a sua dor é colocar cacos de vidro embaixo do tapete. Em algum momento, ele vai esperar para te ferir, para te machucar. Então, é melhor você reconhecer a dor, reconhecer a aflição, reconhecer o que você está vivendo. Parar de levantar aquela fachada, tá tudo bem, tá tudo perfeito, olha, tudo perfeito aqui na minha vida. Não há problemas comigo. Eu sou o líder desta congregação, eu sou o líder deste ministério, eu tenho todas as respostas do mundo. Se você continuar assim, vai dar ruim. Tem uma hora que a conta não fecha e você vai se ver em um lugar que não vai ser possível mais fazer nada. Então, enquanto ainda tem chance, não negue a sua dor. Segundo, não faça um diagnóstico errado. Porque um diagnóstico errado da dor é o mesmo que ter um câncer e tratar como uma unha encravada. Ninguém pode tratar um câncer como uma unha encravada. É por isso que é preciso reconhecer a dor, para saber qual é o tratamento específico para aquela dor. Porque tratar câncer com unha encravada é levar a óbito, é ir à morte. Então, tão importante quanto não negar a dor é saber diagnosticá-la. E talvez hoje você vai precisar parar para pensar e dizer: quantos cacos de vidro eu tenho varrido para debaixo do tapete? Quantas vezes eu tenho ignorado a minha dor? Quantas vezes eu tenho fingido que não estou sofrendo? E eu falo assim: não, deixa eu só terminar essa campanha aqui, que eu vou descansar um pouco. Não, deixa eu só passar por esse momento aqui, que eu vou parar e vou cuidar de mim. Talvez você está se ferindo, você está se matando, porque você não identificou a dor, porque você não diagnosticou a dor, nem procurou o tratamento adequado. Muitas mulheres estão hoje travando batalhas, porque infelizmente estão tomando o remédio errado, porque não identificaram a dor que estão vivendo. Aí tem gente que está tentando usar a distração para curar um ataque espiritual. Você não pode usar a distração para curar um ataque espiritual. Tem gente que está usando a compulsão alimentar para tratar uma ferida emocional. Você também não vai conseguir. Tem gente que está tentando usar o jejum para curar um esgotamento. E talvez o que você precise é descanso. De fato, hoje eu quero te convidar a encarar a dor que você ignorou até hoje. Primeiro ponto. Você está sendo convidada a encarar a dor que você ignorou até hoje. Vou até beber um copo d'água. Porque muita gente não quer encarar. Muita gente fugiu. E deixa eu te dizer, não fuja não, mulher. Em nome de Jesus, melhore. Hoje você vai aprender a não fugir. Em nome de Jesus, fique aí até o fim. Porque talvez você está querendo fugir de algo que você sabe que você precisa tratar. Não fuja. A dor não é sua maior inimiga. O maior problema é não encará-la da forma adequada. Uma vez eu li um livro que falava a história de uma menina. Vou até ficar em pé um pouquinho. A história de uma menina chamada Tânia. Ela, ainda pequenininha, quando ela tinha 18 meses... Eu não posso ficar em pé, né, gente? Vixe, já vi que a câmera foge quando eu fico em pé. Obrigada. Eu vou sentar de novo. É porque eu sou uma pessoa acelerada, gente. Eu quero ficar em pé, eu quero sentar. Misericórdia. Mas vamos lá. Essa menina, ela tinha uma doença chamada indiferença congênita à dor. E a sua mãe descobriu isso quando ela tinha 18 meses. Ela estava no cercadinho e quando a mãe viu, ela estava
cheia de sangue e rindo, como se nada tivesse acontecido. Ela mordeu o dedinho dela, saiu um pedaço assim, machucou de maneira profunda e ela não tinha percebido, ou seja, ela não sentia dor. Aquela doença era tão terrível, que quando a mãe começou a buscar ajuda nos médicos, isso parecia ser mais problemático do que muitos poderiam pensar e imaginar. Porque uma vez que você não consegue perceber a dor, você também não consegue perceber os perigos que estão à sua volta. Então você vai pegar no que não deveria e você vai continuar. Por quê? Porque a dor não foi um alerta para você. O pai daquela criança abandonou a família porque considerava ela um monstro. Mas ela não era um monstro, ela era a metáfora perfeita do que a inexistência da dor pode causar com a gente. A inexistência da dor pode nos destruir. E hoje eu quero te levar a pensar de uma nova perspectiva da dor. Você que está aí querendo fugir da dor, ei, não sentir dor pode ser um grande problema para você. Pode te destruir. E sabe, eu gosto de dizer que ignorar a dor é a lepra da liderança. Ignorar o sofrimento é exatamente essa doença para a liderança. Sabe, silenciosamente talvez você vai se quebrar, você vai se ferir. Não ignore a sua dor. Eu costumo dizer que o pastor, que o líder, que a mulher em liderança, ela está na vida daquela pessoa que ela lidera, do útero ao túmulo. Ele está ali no momento mais alegre da descoberta da gravidez até o dia mais difícil da morte. Ele está ali apresentando crianças e enterrando crianças. Ele está ali celebrando casamentos e ouvindo histórias de traições dentro dos gabinetes. Ele está ali ouvindo a alegria de alguém que teve uma grande conquista e a perda de alguém que já está enfrentando a hipoteca e perdendo seu bem, sua casa, seu lar, o lugar de moradia. O líder é aquela pessoa que, em uma hora apenas, ela pode receber uma mensagem maravilhosa, de muita alegria e, ao mesmo tempo, receber uma grande tragédia. Ela pode ouvir: estou grávida, meu pastor, minha pastora. E, ao mesmo tempo, ela pode: fulano sofreu um acidente e perdeu os 5 filhos. É por isso que, quando eu falo disso, eu falo que é uma honra indescritível ser líder, mas é também uma pressão avassaladora. É também uma pressão que, se você não souber lidar, que se você não souber administrar, pode te esmagar lentamente, silenciosamente. E aí você vai perceber que, quando a gente começa a sofrer, a gente passa por várias fases. A negação, você começa a negar a realidade. Depois você vai ter a raiva, a frustração. Depois você vai passar por um processo de barganha. Depois você vai enfrentar uma dor, uma tristeza muito grande. Por fim, você vai chegar na aceitação. Não uma aceitação passiva, não uma aceitação de um conformismo passivo, mas sim uma aceitação de alguém que está disposto a resolver o problema. Você precisa encarar a dor, reconhecer que ela existe. E entender que, às vezes, ser líder é viver em um plantão sem descanso. Só quem passa um plantão que nunca acaba entende como é difícil um plantão sem descanso. Eu não sei se você sabe, mas quando um líder, mais especificamente um pastor, vai fazer um seguro de vida, o seguro de vida dele é tão alto quanto profissões de alto risco. Porque entende-se que é uma das profissões mais estressantes do mundo. É um lugar de muita exigência liderar. É aquele lugar onde todo mundo tem vida privada, menos a gente. A nossa vida é a mais olhada de todas. A criação dos nossos filhos é a mais questionada. Nós somos as mais criticadas. Quer ver? Seja líder. Seja líder de casais. Seu casamento tem que ser impecável. Seja líder de crianças e tem um filho desobediente para você ver. Acabou sua vida. Por quê? Porque a partir do momento que você é líder, você está sob holofotes e constantes julgamentos. As pessoas vão apontar, as pessoas vão criticar e você vai precisar aprender a gerenciar cada uma delas, cada uma dessas dores. Eu não sei se você sabe, mas quase metade de todos nós que estamos em liderança, uma pesquisa provou, que enfrenta pelo menos uma vez no mês sérios problemas e conflitos para resolver.
Não tem como você ser líder pelo menos uma vez no mês, você não ter algo muito importante para resolver. Hoje mesmo eu estava dizendo para minha mãe, eu não estou comentando de algo, aí a mãe, você deveria ter deixado para fazer isso depois. Eu digo, mãinha, você tem de me entender. Não tem depois na minha vida. Todo mês tem alguma coisa importante para eu resolver. Se eu disser assim, vou resolver isso no mês que vem, não vai dar, porque no mês que vem vai ter outra coisa para eu resolver. Não sei se você sabe, mas existe uma pesquisa que diz que mais de 1.700 pastores deixam de ser pastores todos os meses. Não estou falando de anos, estou falando todos os meses, só nos Estados Unidos da América. É difícil liderar. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns desafios que, olha, vocês vão rir e vão chorar. Pode rir, pode chorar, porque aqui é um lugar de vulnerabilidade, tá? Aqui é um lugar de ficar livre. Bora lá. Já ouviu falar do desafio dos 10%? Não? Vou falar com você hoje. O desafio dos 10% na vida do líder. Gente, eu não sei vocês, mas a maior dor da liderança não acontece das pessoas de fora. Gente, quem não conhece a gente, quem não convive com a gente, pode esculhambar a gente. Não dói tanto quanto alguém que está perto. Quer ver? Para no sinal no Brasil. Se eu já ia dizer trombadinha, mas aquele flanelinha vai ali tentar fazer um mal com você e você diz, não, hoje não e tal, você não tem dinheiro. E se ele lhe esculhambar, você fica mal a semana toda? Não. Agora, vá uma pessoa que você investiu, vá uma pessoa que você amou, vá uma pessoa que você discipulou, vá uma pessoa que você ajudou, falar a mesma coisa que aquela pessoa fala. Tem outro peso ou não tem? Tem. Então, a maior dor da liderança, ela vem de dentro. Vem da resistência, vem da animosidade de dentro. E não precisa ser muita gente. Pode ser um pequeno grupo que contamina um grande grupo. É por isso que eu falo do desafio dos 10%. Porque, geralmente, os 10% que você lidera, que se levanta contra você, te faz sofrer mais do que todo o restante. Por quê? Porque esses 10% é capaz de abalar a confiança dos 90%. Já viu? Aqueles 10% que sempre questionam suas ideias, questionam sua integridade, questionam sua autoridade, questionam até o seu chamado. É aquela pessoa que sorri para você. Minha linda querida, mas por trás, de forma sutil, está envenenando os outros 90% contra você. Na sua frente te ama. Beijo, coração, ó. Faz até um coração dorameiro. Mas por trás critica com palavras veladas. E esses 10%, Thalita, consome a energia da gente todinha. Vai tudo nos 10%. Come nossa paz. Arranca nossa alegria, nossa satisfação. Porque os outros 90%, o trabalho que eles nos dão, os 10% dão. Mas eu preciso te dizer algo. O seu crescimento como líder está diretamente ligado ao quanto que você aguenta a oposição dos 10%. O seu crescimento não está ligado ao quanto que você faz crescer os 90%. Está ligado ao quanto que você aguenta continuar ajudando os 90% em detrimento da oposição dos 10%. Entende? O seu crescimento está ligado ao quanto que você vai dar de importância a esses 10%. Se você vai permitir que eles roubem sua paz, sua alegria, seu propósito. Se você vai permitir que eles paralisem você. Se você vai permitir que esses 10% destruam a sua liderança. Então, o primeiro desafio da liderança, os 10%. O povo ruim, o povo processado, o povo problemático. O povo que onde só tem coisa boa vai achar alguma coisa ruim. Entendeu? O povo que sempre vai identificar facilmente os seus erros, mas nunca se alegra com as suas conquistas. Nunca é capaz de elogiar o seu talento, mas está sempre pronto para pontuar a sua fragilidade, a sua fraqueza. Então, mulher, em nome de Jesus, se tu já souber lidar com esses 10%, já é meio caminho andado para você. Meio caminho andado na sua liderança. Você também vai ter que saber conviver com idealismo esmagador. Vai até aparecer para você isso aí agora. O idealismo esmagador, o que é isso? A expectativa das pessoas. Gente, mas o povo tem expectativas sobre nós. Vamos falar a verdade? Muitas. O povo quer que a gente seja perfeito. Que a gente não tenha um dia mau. Que a gente não tenha uma noite mal dormida.
Não sorrir todos os dias? Meu Deus, é uma coisa inadmissível. Você é líder, você precisa estar sorrindo sempre. Eu me lembro uma vez, gente, que eu estava numa salinha da minha igreja e recebi uma convidada, uma pastora, uma amiga, e nós estávamos conversando, faz pouco tempo, 2 anos e pouco, quando nós estávamos aqui. E aí, uma pessoa disse assim, ai gente, que dó, eu vi as meninas chorando, eu vi vocês chorando, deve ser muito difícil mudar de país, né? Mas olha, se eu pudesse te dar um conselho, o conselho dos 10%, não chora não, porque não vai pegar bem para você. As pessoas vão interpretar mal. E aí, quando aquela pessoa fez, não bastou o conselho mal daquela pessoa, a que outra que estava na sala riu na minha cara. Deu aquela garra da galera assim, ó. Tipo assim, pois é, ela é uma tola. Aí deu vontade de dizer assim, ô mulher, tu que não sabe, tola é vocês. Eu aprendi que eu sou líder e sou humana. Eu aprendi que é na minha vulnerabilidade que eu ensino as pessoas que elas também são vulneráveis, que elas também são gente. E todo mundo sofre. Todo mundo. Olha, se eu não sofresse por ter mudado de país, aí eu era psicopata, né? Porque aí eu, eu não tinha capacidade de empatia, de sofrer com os anos que eu construí com as pessoas, com o amor que eu tenho com a minha família. Aí que eu desconfiasse de quem eu sou. Aí dissesse assim, menina, essa menina é uma mercenária. Ela vai onde der a maior proposta. Eu não. Já tive muitas propostas grandes na minha vida. E quando eu precisei abdicar em obediência, eu sofri. Isso mostra muito mais a minha integridade do que qualquer outra coisa. Então, gente, da onde vem a dor que nos sobrecarrega? Bora lá? Depois que a gente aprendeu a encarar de frente, depois que a gente sabe que a gente vai vencer o idealismo esmagador, depois que a gente sabe que a gente precisa vencer o desafio dos 10%. A dor que nos sobrecarrega, se você está exausto, vem da, primeiro lugar, crítica. Crítica, é isso mesmo. Coisa ruim é ser criticado. Já viu aquele texto assim, ó? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles? Gente, se eu fosse parafrasear esse texto bíblico, versão Thalita Pereira, atualizada e revisada, eu diria assim, onde estiverem 2 ou 3, vai ter alguém para reclamar de alguém. Onde estiverem 2 ou 3, vai ter alguém para achar uma coisa ruim, vai ter alguém para criticar, vai ter alguém para falar algo errado. Vai ou não vai? Vai. Vai, gente. Ó, eu vou dar um exemplo. Se você for uma mulher visionária, ousada, vão dizer que você é uma pessoa sem paciência, vão dizer que você não honra as tradições e vão dizer que você não cuida o suficiente dos que sofrem. Se você for uma pessoa que dedica tempo visitando os doentes, se você ajuda os que estão sofrendo, vão dizer que você não é organizada, que você não lidera bem a igreja, que você não administra bem, que você não pensa no futuro. Se sua graça está na gestão, no planejamento, vão dizer assim, até sabe organizar, ela é bem organizada, administra bem, mas não tem fogo no altar, não prega com unção. Gente, é difícil ter tudo, né? Você já percebeu que as pessoas querem que a gente tenha tudo? Não dá para ser tudo não, gente. Pelo amor de Deus, você vai precisar aprender a lidar com a crítica. Por quê? Porque ela nunca vai desaparecer da nossa vida. Sempre vai ter alguém para criticar. Criticar seu jeito de falar, criticar seu jeito de andar, criticar a roupa que você veste, seu jeito de liderar. E sempre vai ter alguém para criticar a sua motivação, criticar quem você é. É por isso que para liderar, vai ter que saber lidar com a crítica. Vai ter que aprender a gerenciar a crítica. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas eu já quero que você compreenda. Crítica é um negócio que sobrecarrega, tá? Crítica é um negócio, ó, que pesa aqui, ó. Crítica é um negócio que adoece. Se você não souber quem você vai dar ouvidos, uma hora você vai ficar em burnout, estressada, desesperada. Porque a gente tem uma tendência para dar ouvidos aos críticos. Mas olha, você tem que ouvir quem te conhece. Vou dar um exemplo polêmico demais. Um único momento na minha vida que eu vivi um hater. Eu tenho aí muitos anos de ministério e graças a Deus, o Senhor me levou em muitos lugares. Em todos os tipos de igreja que você pensar, em todas as denominações. Tem hora que eu digo assim, só Deus para me dar essa graça. Porque eu vou em lugares da igreja mais tradicional, a mais pentecostal avivada. Deus me deu essa graça.
E eu tenho muitas pessoas que amam minha vida, amam meu mistério. Eu nunca tinha enfrentado um hater. Até uma pessoa postar uma mentira sobre mim e outra pessoa compartilhar um áudio meu no WhatsApp que eu tô chorando por causa do aniversário do meu marido. Agora para e pensa. As pessoas disseram tudo o que você pensar e imaginar sobre esse meu áudio chorando sobre o aniversário do meu marido. Porque elas falaram para os outros e criticaram que eu estava chorando porque eu queria um presente bom que não foi dado ao meu marido. Só porque eu usei uma palavrinha chamada honra no meio da conversa. E, na verdade, o que eu tinha que ter falado era respeito. Que ali era uma questão de respeito. Gente, eu não sofri e nem chorei por causa de um presente. Eu chorei por causa de uma vergonha que eu passei. Por isso que eu nem, fiquei tranquila com a minha igreja, porque a minha igreja me conhece. E a minha igreja estava no dia. Ela assistiu o aniversário de Arthur. No dia do aniversário de Arthur, disseram, pastor, a gente quer dar um presente pro pastor. Mas a gente não sabe o que dá. O que é que você me indica? Aí eu disse, mulher, gente, compra um tênis, uma roupa da academia, que ele gosta de malhar, ele gosta de treinar. Compra alguma coisa desse tipo. Só que eles disseram assim, não, a gente quer deixar o pastor à vontade de comprar uma coisa que ele quer. Então a gente vai dar o dinheiro. Pode ser? Eu disse, pode. Como qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo, há milhões de anos, no dia do pastor, o que é que as pessoas fazem no aniversário? Uma cotinha. Tem gente que dá R$1, 10 centavos, 50 centavos. Só que quando a igreja é grande, a cotinha é maior, porque tem muita gente. Fizeram a cotinha. E eu disse assim, olha, eu avisei. Parece que eu estava prevendo um problema. Eu disse, vocês querem dar? Tudo bem, não tem problema. Agora, por favor, coloque dentro de uma caixinha, porque eu acho muito feio esse negócio de, no dia do aniversário do pastor, dar um envelope para ele. Gente, quando eu era mais nova, eu cresci numa igreja muito tradicional. Sabe aquelas igrejas que tinham umas cadeiras assim atrás do púlpito? Pois bem, que sentavam os diáconos, tudo atrás. Todo dia do pastor, os diáconos vinham, o líder dos diáconos vinha com um envelope assim ó, na mão e dizia, pastor, parabéns pelo seu aniversário. Essa é uma pequena lembrança de toda a nossa igreja. Cara, eu ficava sentada, eu ficava pensando, o que é que tem naquele envelope? Quem nunca pensou, será que o pastor recebeu um cheque? Quanto será que tem naquele envelope? É muito constrangedor. Justiça seja feita. Uma pessoa te dá um presente e você receber um envelope de dinheiro. É muito chato. Uma coisa é você receber um presente, outra coisa é você receber um dinheiro. Parece que você está mendigando, parece que você está pedindo uma coisa. Aí eu disse, gente, coloca numa caixinha, num envelope fechado e dentro de uma caixinha, para não correr o risco de ficar aquela situação chata, constrangedora. O que foi que aconteceu, gente? Foi que na hora que eles foram dar o presente para Arthur, comigo e Arthur em cima do púlpito, com milhares de pessoas nos assistindo e ao vivo, eles derrubaram a caixa no chão, o dinheiro todo caiu no chão. Agora tu imagina uma cotinha de um bocado de gente. Era tudo assim, nota de R$1, de R$2, de R$5. Parecia uma fortuna, mas não era. Mas tinha muito volume. Gente, sem mentira nenhuma, eu queria um buraco para esconder minha cabeça. Que vergonha! Eu fiquei arrasada. Aí o que foi que eu fiz como ser humano que sou? Revoltada, triste. Mandei uma mensagem no grupo dos pastores. Eu disse, gente, isso é um absurdo. Vocês tinham que ter tratado a gente com honra. Jogar aquele dinheiro no chão, que vergonha. Eu não falei isso, jogar o dinheiro no chão, porque eles já sabiam o que tinha acontecido. E aí cortaram só essa parte e disseram que eu estava chorando porque eu queria um presente maravilhoso. O que é isso? Crítica. Na mesma hora eu recebi uma enxurrada de pessoas. Pastora que deseja honra, pastora que quer presentes, pastora que chorou porque não fizeram uma festa grande pro marido. Gente, não foi nada disso que aconteceu. Na mesma hora, minha irmã ligou e disse, olhe, não fique triste, a gente sabe quem você é e sabe o que foi que aconteceu. Então, não importa o que falem de você, você sabe que não foi isso, né? Eu disse, sei. Então, pronto. Por mais que doa, eu vou ter que aprender a lidar com a crítica, com a invenção da cabeça das pessoas, com o que elas pensam sobre nós. Então, essa palavra é para você. Você foi injustiçado, minha querida, você não é a única na face dessa terra. Eu também fui, todos nós somos, mas a gente precisa aprender a lidar com a crítica. Vamos ter que passar por ela. Vamos passar também por quê? Traição, ou coisa dura é liderar e ser traído. Porque parece que enfiaram uma faca no seu coração e giraram. Por quê? Porque traição é tão difícil? Porque mexe com um lugar de confiança. Mexe com um lugar de confiança que você deu para o outro. Você acreditou, você investiu. Você ajudou, você deu a mão. E aí a pessoa falhou miseravelmente com você.
E sabe o que é que acontece? Você se sente culpado, porque você diz assim, meu Deus, onde foi que eu falhei? Por que que eu fui tão ingênua? Por que que eu acreditei? Foi culpa minha, não era para eu ter acreditado. E aí você cai num segundo erro. Você cai no erro de não querer mais acreditar nas pessoas, de se fechar para as pessoas. Por quê? Porque você sofreu traição. Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, só para dizer para mim e para você que, como líderes, nós também vamos enfrentar traição. Crítica, traição, que mais? Abandono, ou coisa ruim é ser abandonado. Gente, pensa coisa ruim é ser abandonado, mas é inevitável. Sabe aquele momento que vai chegar uma família, aquela família que você batizou, que você visitou no hospital, que você aconselhou, que você ajudou em oração, que você ajudou financeiramente, ela vai dizer assim, olha pastor, pastora, eu gosto muito da igreja, eu continuo amando a igreja, mas eu vou sair? Eu não sei o que tem na cabeça das pessoas que elas pensam que pra gente é indiferente, que a gente não vai sofrer. A gente sofre, gente. A gente é ser humano. São pessoas que nós convivemos. São pessoas que nós aprendemos a amar. Isso não quer dizer que a gente vai segurar as pessoas vêm e vão. E elas podem ir. Mas isso não significa que a gente não vai sofrer. Dói ser abandonado. Se você está vivendo esse momento, eu valido essa dor que você está passando. Porque eu também passo por ela. E se eu posso dizer, pra mim, cada um, você vai, aqui ó, tá pensando, matutando, eu tô falando das dores, você tá pensando qual é a que pesa mais pra você. Se é a traição, se é a crítica. Pra mim, o abandono pesa muito mais do que a traição e do que a crítica. Sabe por quê? Porque é um gatilho pra mim, que eu fui muito abandonada. Eu fui abandonada pelo meu pai. Eu tive muitas perdas, sabe? Então, eu perdi o pai, perdi minha filha. Toda vez que eu perco uma pessoa, dói mais em mim do que Arthur, porque eu já perdi mais do que ele, entende? Então, você precisa chegar nesse lugar de validação, de compreender as dores e de compreender aquilo que dói mais em você. Mas não somente isso, de entender que não tem abandono na terra que não seja curado pelo abraço do céu. Sabe, a fidelidade de Deus permanece, mesmo quando aquela pessoa vai embora, mesmo quando ela vira as costas. Jesus continua construindo sua igreja, graças a Deus. Mesmo quando a gente não tenha forças o suficiente para carregá-la. Então, como líder, você vai ter que enfrentar traição, crítica, abandono e vai precisar fazer o quê? Continuar amando pessoas. O abandono e a traição não podem endurecer seu coração. Tem gente que vai embora, mas tem gente que fica. O problema é que a gente coloca os olhos em quem foi e se esquece de perceber quem ficou. O problema é que a gente dá a nossa atenção para quem virou as costas e se esquece de olhar para quem abriu os braços. O problema é que às vezes a gente tem a tendência de deixar de amar pessoas que estão perto de nós por causa de pessoas que se afastaram de nós. Hoje eu quero te convidar, não importa como você foi abandonado, continue amando pessoas. Vai aparecer isso aí para você, continue amando pessoas. Mas aceite que as pessoas vão fazer o que elas querem fazer. Elas vão fazer, não tem como impedir. Tem gente que quer ficar, tem gente que quer sair, tem gente que quer abraçar, tem gente que quer falar mal. Nada do que você faça, deixe de fazer, vai mudar isso. Vai ter uma pessoa que vai inventar uma mentira e tem uma pessoa que conhece você. Tem gente que vai olhar para o seu estereótipo e vai dizer, é metida, e outro que vai dizer, eu conheço, ó, é gente, ó, fica até no fim do culto, conversa com todo mundo, não vai embora, é a última para sair da igreja. Vai ter gente que vai validar e vai ter gente que vai criticar. Vai ter gente que vai conhecer o seu coração e vai te amar, apesar de quem você é, e tem gente que não. O que é que você precisa? Continuar amando. Continuar aceitando que as pessoas vão fazer o que elas querem fazer e entender que nem toda transição é perda. Nem toda transição é perda. Alguns vão, outros ficam. Algumas amizades se rompem, outras nascem, outras florescem. Quando a igreja, né, vive essa dor coletiva, ela ganha músculos espirituais. Ela aprende a lidar com os momentos difíceis de outra maneira. Sim, existe um grande peso na liderança. Sim, você vai ter sua integridade questionada. Você vai ter que assumir riscos quando poucas pessoas gostariam de assumir. É muito difícil liderar, gente. Empreender
Talvez você está aí me ouvindo, está pensando, eu não sou líder da igreja, mas eu sou empresário. Mulher, coisa ruim. Você vai ter que apostar tudo. Vai pegar um aluguel, o cara vai dizer, não tenho dinheiro na conta, mas eu vou até o fim. Liderar é assumir risco. O risco que os outros não querem assumir, você assume. O medo que o outro não quer passar, você passa. Liderar é isso. Liderar é ter que fazer conversas difíceis. Quem não lidera, está longe de conversas difíceis. Liderar vai ter que ser rasgar o coração. Liderar é sorrir em público, quando por dentro, no privado, você pode estar sangrando. Você vai enfrentar crítica, vai enfrentar abandono, vai enfrentar traição, vai enfrentar a complexidade do trabalho, porque o líder, ele faz o trabalho dele de mais 10, 20, 30, 100, 1000, 2000, milhões. Porque o líder é essa pessoa que ele é capaz de fazer bem feito o dele, mas quem não fez, ele vai ter que fazer também. Quem não entregou, ele vai ter que entregar por ele e pelo outro. Verdade ou não, gente? Fala a verdade aí, se tu não tá entendendo, tá dizendo assim, misericórdia, tô trabalhando por 20. Deus sabe. Deus sabe que é duro. Tem uma complexidade no trabalho do líder. Por quê? Porque ele tem que ser tudo. Deixa eu falar uma coisa agora, especificamente para você que é pastora. Gente, tem gente que pensa que pastor é pregar e orar, não é? Deixa eu te dizer, é uma complexidade de um trabalho interminável. Ser pastor é ter que avaliar a planilha. Ser pastor é ter que lidar com advogado. Ser pastor é ter que lidar com folha de funcionário. Ser pastor é ter que ser arquiteta para entender todos os projetos de construção e de reforma de igreja. Ser pastor é ter que ser engenheira. Ser pastor é ter que ser psicóloga. Verdade ou não? Vez ou outra eu tô resolvendo. Tem hora esses dias mesmo tá resolvendo coisa de uma árvore. Se uma árvore cair e tiver algum problema com a árvore que caiu, pronto, aí você tem que acionar o jurídico com a árvore que caiu. O povo acha que ser pastora é chegar aqui e pregar. Não é não, gente. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Porque o fato de existir uma complexidade grande, existe também uma sobrecarga. Existe um peso. Você faz o trabalho de 50 milhões de pessoas. Você compra passagem, verdade ou não? Você limpa a igreja. Você faz 1 milhão de coisas. Como é que você quer não estar exausta? Você precisa aprender a equilibrar. Por quê? Porque o ministério pastoral ele exige muito mais do que só um coração que ama. Ele exige sabedoria prática, ele exige inteligência emocional, ele exige capacidade de administrar, de se adaptar, de ser curado. Até para ser curado, você tem que ser curado mais rápido que os outros. Quando todo mundo fica 10 anos sofrendo de um problema, mulher, tu sofre o problema, com uma semana tu tem que estar boa, porque não dá tempo. Não dá tempo, senão a agenda atropela. Até para ser curado, a gente tem que ser curado mais rápido. Liderar é viver entre um conflito entre visão e tradição. Vai ter gente que vai querer a modernidade e vai ter gente que vai querer a tradição. E você vai ter que virar o diplomata espiritual para os que querem a modernidade e para os que querem a tradição. Olha, você vai viver numa polarização. Ser líder é viver em uma polarização. Tem um que quer uma coisa e o outro que quer outra. E você vai ter que saber lidar com os dois. Vai ter que saber lidar com gente que achou que a igreja deveria ter pintado a parede mais clara e o outro que achou que deveria ser mais escuro para ficar mais moderno. Então, hora que tu vai dizer, Deus, para quem eu vou? Para que lado eu vou? Mulher, tu vai ter que ser diplomata, porque não basta ser pastora, tem que ser diplomata. Na liderança, você pode enfrentar escassez. Escassez de recursos, escassez de gente. Olha, deixa eu te dizer uma coisa que vai fazer um leque se abrir agora na sua mente. Liderar não é somente subir, é encontrar a pessoa certa para segurar a escada. Na minha casa, na minha cozinha, o pé direito da minha casa é bem alto. Então, o armário da minha cozinha tem uns armários bem altos assim. Vez ou outra eu tenho que subir numa escada para pegar a louça que fica lá em cima. Eu nunca subo na escada sozinha. Eu sempre peço para alguém segurar. Porque se eu cair, é uma queda feia. Feia. Na liderança é a mesma coisa. Você não pode subir na escada só. Você vai ter que ter uma pessoa de confiança lá embaixo, segurando a escada. Sabe por quê? Porque se você cair, o problema é maior. Aí tem gente que diz assim, eu não tenho. Pois bem, esse é o problema da liderança. Às vezes a gente não tem. A gente está na escassez. Ou às vezes a gente até tem, mas é uma pessoa que ela não está habilitada para segurar a escada.
Ou às vezes ela não está treinada para segurar a escada. O que é que você vai ter que fazer? Treinar. Você vai ter que treinar a pessoa que segura sua escada. Porque não pode ser qualquer pessoa. E encontrando o perfil adequado, você vai ter que treinar essa pessoa. Não basta recrutar pessoas quando você lidera. Você precisa ensinar as pessoas. Você precisa treinar as pessoas. É por isso que eu não pego gente inexperiente para segurar a escada. Eu vou lá chamar a Helena para segurar a minha escada. Helena tem força para segurar a minha escada? Não, cai ela e cai eu. Entende? Quem é que tem que segurar a minha escada? Quem tem força, quem tem diligência, quem sabe que tem que segurar de baixo, não de cima. Quem é essa pessoa? É Arthur, no meu caso. Então, na liderança, quando você for recrutar pessoas, treinar pessoas, entenda, você só pode subir se você tiver a pessoa adequada para segurar a sua escada. E às vezes é duro. No começo você não vai ter essa pessoa, não desanima não. Eu também não tinha não. Tenha calma. Uma hora chega. Deus manda essas pessoas. Por mais que seja difícil a escassez, uma hora passa. É duro, porque quando você tem visão, mas tem escassez, isso gera frustração. Coisa é você pensar grande, você sonha, você diz assim, meu Deus, eu vou fazer isso, mas não tem recurso. Como eu vou fazer isso? Às vezes você passa por essas dores. E por fim, o último lugar que nós passamos, que eu queria compartilhar com você de dores na liderança é a mágoa dentro de casa. Porque quando a gente lidera, a gente tem que lidar com os de dentro, com os de fora e com os da nossa família. E você há de convir comigo que você até aguenta quando alguém bate em você, mas coisa ruim é quando bate em alguém que você ama. Coisa ruim é quando você tem que ver seu esposo, seus filhos sofrendo, derramando uma lágrima por causa de uma escolha e de uma posição que você está. É tão difícil conviver com isso. Minhas filhas, eu faço de tudo para proteger elas. Faço de tudo. Eu cuido muito do banco de trás, eu costumo dizer isso. O que é isso, cuidar do banco de trás, Thalita? Vou ensinar hoje para você. Tenha muito cuidado com o seu banco de trás. O que é o banco de trás? É quem senta atrás do seu carro. Porque quando você sai do culto e começa a conversar com o seu cônjuge, não acha que só ele está ouvindo. Tem uma galerinha aqui, ó, no banco de trás. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com o meu banco de trás. Eu entro no carro, se é uma ligação que eu sei que tem algum problema, eu não atendo. Hoje eu fiz isso. Uma pessoa começou a falar, eu disse, desculpa, eu posso te ligar daqui a pouco? Que eu tô com minha filha aqui no carro, que eu tô indo levar ela no dentista. A minha filha não podia ouvir aquela conversa. Entende? Então, cuide do seu banco de trás, mas por mais que você cuide, é impossível filtrar tudo. Tem uma hora que seu filho vai ver você chorando. Tem uma hora que ele vai ver que dói. Tem uma hora que ele vai ver o sofrimento. E isso pode pesar. Isso pode doer. Mas isso não pode nos paralisar. A dor, ela pode nos visitar, mas ela não pode morar na nossa casa. A dor pode bater na porta, ela pode até entrar, mas não pode ficar para sempre. Entende? Você precisa romper essa dor. E escolher também romper as barreiras. Vai ter crítica, mas eu continuo com a crítica. Vai ter abandono, mas eu continuo com os que ficaram. Vai ter traição, eu olho para os fiéis. Não tem gente, eu treino uma pessoa preparada. Entende? Na escassez, eu continuo até ter abundância. Essa é a liderança. É entender todas essas dores e dizer, eu permaneço e continuo apesar de cada uma delas. Eu posso ouvir um amém aí, da onde você está? Você pode colocar um amém agora nos comentários? Sabe por quê? Porque ser líder é isso. É enxergar, passar, mas continuar. Vencer essas barreiras. Vencer a barreira contra a voz feminina. Talvez você diga assim, é difícil liderar, ainda mais liderar essa mulher. É mesmo, gente. Você entra num ambiente que só tem homem, você é invalidada, você não é escutada, você é ignorada, você é esquecida. Uma vez eu li um livro de Lisa Bevere, que ela contava que foi numa reunião com o marido dela, que só tinham homens. Ela tentava falar, mas eles fingiam que ela nem estava ali. Ela disse que se sentiu a pior das pessoas. Ela chegou em casa dizendo, será que eu deveria estar nesse lugar de liderança mesmo? Porque é isso que acontece. Quando alguém tenta nos invalidar, a gente quer fugir. Mas o que é que a gente precisa fazer? Fugir? Não. Se você fugir, você afunila o gargalo de quem vem depois de você. Se você fugir, você deixa de abrir o caminho para quem vem depois de você. Se você fugir, você impede que a nova geração viva com mais facilidade o que você não viveu. Se eu parar por causa disso, minhas filhas não vão voar mais alto do que eu. Eu estou
continuando por amor das que vêm depois de mim. Eu estou continuando a liderar por outras mulheres que vão liderar se inspirando em mim. Eu estou fazendo isso pelas minhas filhas. Eu estou fazendo isso por um legado, por uma geração. Eu preciso te dizer, existem dores que são exclusivas do ministério feminino. Você vai ser invisibilizada diante de ambientes de decisão. Vão fingir que você é invisível. Vão fingir que você não está lá. Você vai enfrentar a competição injusta. E eu não sou eu sou nada feminista, tá? Não tem nenhum discurso feminista aqui. O que eu tô falando é um discurso realista. Porque um homem, quando ele é firme, ele é o quê? Ele é um bom líder. Uma mulher, quando ela é firme, ela é o quê? Controladora, desesperada. Verdade ou não? Uma mulher, quando ela é firme, ela é mandona. O homem, quando é firme, não. Ele é, olha que líder. Meu líder. Mas vá você ser líder? Você é mandona. É ou não é, gente? É. Vou até beber um copo d'água. Quantas vezes na minha liderança eu fui chamada de mandona? Gente, porque eu sou líder, eu não sou mandona. Eu sou líder. Aonde eu chego, eu já tô arrumando. Até numa foto, se todo mundo for tirar, eu disse, tu vai pra cá, o mais baixo aqui, o mais alto ali. É mais forte do que eu. Eu tento me controlar, mas eu quero arrumar até a foto. Por quê? Porque eu sou líder. Eu não sou mandona, eu sou líder. E talvez você é assim também. E aí você vai enfrentar a expectativa dupla. Porque eles querem que você pregue como alguém que não tem filhos e que seja mãe como alguém que não tem ministério. Olha bem pra mim, não sei se você entendeu. Foi profundo agora o que eu falei. Olha pra mim. Eles querem que você pregue como alguém que não tem filhos. Eu posso pregar com uma pessoa que não tem filhos? Não. O tempo da pessoa que não tem filhos é diferente do meu tempo disponível. Se ela tem 10 horas para estudar, eu tenho 5. Eu posso criar meus filhos como alguém que só fica em casa, diferente de outras pessoas que têm um ministério? Não. Não tem como eu exigir fazer um pão fresco na máquina com trigo de uma mulher que está no ministério. Ela vai comprar um pão de caixa na padaria. Por que que a gente tem essa expectativa dupla, indevida? Mas a gente vai viver. A gente vai viver, viu? Não fuja não, porque vai passar. A gente vai viver a cobrança da perfeição. A gente vai ter medo de ser fraca. A gente vai ter medo de mostrar a nossa vulnerabilidade. Mas a gente precisa entender que a presença da mulher no ministério é imprescindível. Não foi o homem que disse não é bom que o homem esteja só, foi o próprio Deus. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, é porque ele diz, existe algo importante na presença feminina. Existe algo de valor. E eu amo encorajar mulheres. Eu amo dizer, sim, Deus ama, Deus acredita, Deus investe na sua liderança. Sim, você vai passar por dores, sim, você vai ter resistência. Vão tentar apagar a sua voz, vão tentar te rotular, vão tentar dar nomes para você, vão te chamar de exagerada, de falante demais, de mandona. Vão te chamar de tudo. Eu espero que você não esteja ultrapassando os limites. Mas se você está exercendo sua liderança com graça, com sabedoria, você pode continuar. De tudo isso que eu aprendi, como eu posso concluir? Abrace a dor como a sua professora. Porque se tem uma coisa que eu falei hoje foi dor. Gente, misericórdia, eu falei de tanta dor que deu até uma canseira aqui mesmo. E aí, se depois que eu falei de todas essas dores que nós enfrentamos, você olhar para ela como inimiga, mulher, não faça isso não, porque eu não vou perder 2 horas da minha vida te treinando. Eu quero que você abrace a dor como uma professora. Como assim, Thalita? Eu não entendi, eu vou explicar. Tá acabando. Fica aí. Lembra quando você estudava que o professor faltava e eles mandavam um professor substituto? Eu não sei vocês, mas na minha sala era uma festa. Todo mundo achava que era um dia livre. Por quê? Porque era o professor substituto. A gente achava que o professor substituto ia passar um filme para a gente assistir, ia deixar a gente conversando em equipe, porque alguns professores substitutos faziam isso. Mas, às vezes, algo inesperado acontecia. O professor substituto era mais exigente que o professor regular. O professor substituto exigia mais. E aí, a gente chegava num nível de aprendizado com esse professor substituto, que mudava as regras, que mudava a nossa rotina, e a gente dizia assim,
Eu aprendi uma coisa que eu nunca aprendi com o outro professor. Deixa eu te dizer, na liderança, a dor é esse professor substituto. Chega sem avisar. A gente não quer receber. A gente preferia que ele faltasse. A gente não quer abrir a sala para ele. Mas deixa eu te dizer, ele pode nos dar lições valiosas. Ele pode nos trazer um aprendizado que nenhum outro professor podia nos dar. Então eu quero te dizer, não recuse a dor. A dor existe não somente para nos ferir, ela nos fere, mas ela também nos forma. Ela também nos forja. Ela também nos prepara. A dor nos ensina que somos muito mais frágeis do que a gente poderia pensar, imaginar. A dor é boa, gente. Não fica olhando a dor como algo negativo, não. A dor ensina pra gente que a gente não é tão forte como a gente pensava. A dor ensina pra gente que a gente não é tão durona como a gente falava no púlpito. Que a gente não é tão firme como a gente se mostrava nas redes sociais. A dor mostra nossas fragilidades. Mostra a nossa humanidade. E por que isso é bom? Porque é libertador. Porque a gente chega no caminho de dependência de Deus. Porque se a dor não mostrar isso pra gente, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E o caminho da dependência vem através da dor. A dor nos mostra que nós não temos o controle sobre o que Deus está fazendo. Eita, coisa boa. A dor revela a limitação da nossa visão. Não, eu sou uma pessoa muito visionária. Experimenta a dor, que aí tu vai ver que tu não enxerga nada. Tu vai dizer, o que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo? Porque nem sempre Deus diz. Nem deixa a gente vislumbrar qual o motivo do sofrimento. A dor mostra pra gente que a nossa visão é limitada, mas que a gente precisa confiar no processo de Deus. A dor nos deixa mais gratas. Só quem já teve perdas, ausências, dores, sofrimentos, aprende a celebrar pequenas alegrias na vida. A dor faz a gente enxergar o que a gente não estava enxergando. Ela faz enxergar como é bom jantar em família, uma boa noite de sono, sem ansiedade, sem interrupções. A dor faz a gente celebrar as coisas que aparentemente são pequenas. A ausência faz a gente valorizar a presença. A escassez faz a gente valorizar a abundância. A dor ensina a gente. A dor forja. A dor prepara. A dor faz a gente descobrir quanto Deus é maravilhoso e não apenas útil. Porque antes de sofrer, nossas orações são baseadas em Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Depois do sofrimento, a gente vai ver que tem vezes que a gente vai orar, eu preciso, e a gente não vai ter. Aí Deus vai dizer assim, olha aí, ó, você tem que me amar por quem eu sou, não pelo que eu posso te dar. A dor nos ajuda a amar ao Senhor e ver o quanto que Ele é maravilhoso e não apenas útil. Se você quer sair de um lugar de ferida, de dor, para um lugar de força, de um lugar, né, de reação para um lugar de intencionalidade, de um lugar de não simplesmente reagir, mas de pensar, eu quero convidar e apresentar a você a nossa formação UNA. Sabe, a formação UNA é um projeto lindo e muito especial que Deus nos entregou. Talvez você pode ter ouvido tudo que você ouviu aqui. E você pode transformar isso só em informação. Quando a gente não tem aplicabilidade, a informação, na verdade, vira um peso na nossa consciência. Porque a gente sabe, mas não faz. O que eu quero te convidar não é a receber informação. Eu quero te convidar para um lugar onde você recebe informação com aplicabilidade para você ter resultados, para você ter mudança de vida, para você não ficar num peso, numa culpa, numa dor, nas mesmas dores, nos mesmos limites, nas mesmas frustrações. Eu quero te oferecer conhecimento com informação. E o que é a formação UNA? A formação UNA é uma jornada de 12 meses, né, de um ano inteiro, em que você vai sair de uma mulher ferida para uma mulher curada, de uma mulher reativa para uma mulher intencional, né, de uma mulher comum, talvez, para uma mulher influente, forte, corajosa. E nós estamos tão felizes que essa é a segunda turma da nossa formação. Nós só tivemos uma única turma que abrimos em setembro. E hoje nós temos mulheres na formação UNA em todos os estados do Brasil e em mais de 14 países no mundo. Então eu quero que você fique aqui, que eu quero te apresentar um projeto lindo. Como é que acontece a formação UNA? A formação UNA é 100% online, ou seja, você pode acessar de qualquer lugar do mundo. A gente tem aluna no Japão, no México, na Espanha, em Portugal.
Você pode assistir do seu celular, ou seja, é multiplataforma. Você pode assistir de um computador. Você pode assistir do seu celular. Tem aulas gravadas e ao vivo, então você vai ter momentos que você vai ter comigo ali, que você faz perguntas, eu te respondo, vai ser uma mentoria ali, onde você vai ter esse acesso, né, ao vivo, mas sempre que acontece o ao vivo, se você não pode participar do ao vivo, aquela aula vai para você de maneira gravada. E qual é a diferença? É que não é simplesmente um curso sobre liderança, um curso para melhoria, é uma mentoria completa. Baseada em quê? Em 23 anos de experiência de vida. E tudo que eu errei, que eu acertei. É um acesso direto a um ensino e a outras mulheres que também entendem e passam pelos mesmos desafios que você passa. Eu vou te apresentar os 4 pilares da formação UNA. Primeiro, cura interior e um coração alinhado. Você vai encontrar o caminho para ser restaurada desse cansaço, dessa exaustão, dessa tristeza, desse lugar de apatia, de paralisia. Segundo o pilar, rompendo com padrões que adoecem e redirecionando sua liderança. Aqui a gente vai mostrar todos os padrões errados que você está vivendo, que está te adoecendo. E vai te redirecionar a uma escolha de hábitos que precisam te colocar no lugar de uma liderança saudável. Terceiro pilar que eu amo, ferramentas ministeriais práticas. Você vai aprender habilidades técnicas, práticas, ministeriais, de liderança. E, por fim, de líder a mentora. Quero que você preste bastante atenção, que eu vou te apresentar agora. O que você vai aprender na prática, porque já eu vou abrir a segunda turma da formação UNA, então já prepara seu coração, porque eu vou falar daqui a pouco quais são os bônus dessa turma e estão espetaculares. Presta atenção, o que é que você vai aprender na prática dentro da formação UNA? Que é meio que essa continuidade de crescimento, só que essa jornada organizada, bem preparada para você avançar na sua liderança. Você vai aprender comunicação poderosa, como falar em público com confiança. O que é que eu faço há 23 anos quando eu subo num lugar que tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, 80 mil pessoas? Como me portar, como conseguir falar, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero liderar. Eu não sei. Você vai aprender dentro da formação UNA. Como estruturar sermões memoráveis. Eu não sei como é que prepara uma mensagem. Nós vamos te ensinar um sermão temático, textual, expositivo. Como faz cada um. Nós vamos ensinar passo a passo. Nós vamos falar de comunicação não verbal. Como sua presença fala antes daquilo que você fala. Como você comunica de outra forma. Vamos falar sobre como lidar com críticas, questionamentos, oposição. E como transformar essa oposição em oportunidades. Vamos ensinar sobre liderança estratégica, ou seja, vamos falar sobre gestão de tempo, gestão de tarefas. Gente, eu amo que a formação UNA, ela não é mais um curso, não é mais um devocional, nem é aquela coisa que a gente encontra no YouTube fácil. Eu quero ouvir uma palavra, não é uma pregação. É uma jornada preparada com começo, meio e fim. E com conselhos profundos, práticos, para que você de fato avance. Você vai aprender gestão do tempo, gestão de tarefas, como equilibrar vida, família, ministério, sem culpa, com excelência, fazendo o máximo que você pode. Qual é a liderança e os perfis da liderança, gestão de conflitos, como fazer uma delegação eficaz, como treinar pessoas, equipar pessoas, como desenvolver presença de líder, como gerenciar estresse, pressão, como construir uma rede de apoio, como se manter relevante, enfim. A formação UNA é um lugar de crescimento, é um lugar de avanço. Eu preciso dizer para vocês que eu nunca pensei que eu fosse encontrar um lugar de tanta satisfação e de ensinar. Porque, de fato, a formação UNA é uma entrega de um legado. É como se você recebesse em 12 meses o que eu passei 23 anos da vida para aprender. Você recebe em 12 meses o que 23 anos de ministério me ensinaram. Você recebe em 12 meses o que 23 anos de aconselhamento, de dores, de frustrações, de livros lidos, de cursos feitos, de vida prática, para que você não erre, para que você melhore, para que você chegue no centro da vontade de Deus e do seu propósito e da sua liderança com mais rapidez, com mais relevância, com mais força, com mais influência. Quem me conhece sabe, eu amo compartilhar, sabe? Não quero prender aquilo que o Senhor me confiou, mas a formação UNA foi esse lugar de mostrar os bastidores, o método, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu precisava de um lugar, assim, seguro, onde pudesse compartilhar. E na formação UNA, você tem esse lugar.
Então, se você entrar hoje na nossa formação UNA, na turma 2, o que é que você vai receber? O que todas as alunas recebem? Um planner digital UNA 2026. Ou seja, a gente fez um planner para você se organizar, funcional, estratégico, alinhado com a sua visão. Você vai imprimir na sua casa, você vai poder fazer, é um planner semanal, você vai poder escrever. Então, maravilhoso. Por quanto? Por nada. Se tornou aluna, você já ganha o planner digital. Você também vai ganhar um kit de emergência do líder. A gente chamou isso porque isso é o meu kit de emergência. Tudo que eu tenho para liderar com graça, com sabedoria e com produtividade. O que é que você vai receber? Roteiro de reunião, checklist de eventos, organogramas, guias de escala, feedback, planilhas de gestão de equipes. Tudo que você precisa para liderar com clareza, com ordem. Então, tudo que eu uso para organizar minha vida, a gente vai compartilhar com você dentro desse kit de emergência da líder quando você se torna aluna. Você também vai receber um livro digital, ou seja, todas as alunas recebem o meu livro de esboços digital. Um livro que eu nunca vou vender, não fiz esse compromisso de não vender na editora, para que apenas as minhas alunas tenham acesso. Por quê? Porque eu entendo que aqui é um lugar de crescimento. Então, vocês estão aprendendo a fazer comigo, então vocês merecem receber tudo que eu fiz, que construí de muitos anos. Então, os meus esboços vocês também vão receber. Talvez você diz assim, eu vou dar uma palavra na minha célula, eu quero dar uma palavra no chá, eu não sei o que é que eu vou falar. Não tem problema, a gente escreveu todos os meus, estão todos escritos e você vai receber isso de maneira digital. E também um acesso a uma comunidade exclusiva. Você vai conhecer outras mulheres em liderança, você, vai aprender, vai fazer amizades, vai ser um lugar maravilhoso. E você que é minha aluna, que já é aluna, seja muito bem-vinda à nossa turma 2 da formação. Essa semana a gente já tem aula ao vivo, tá? Quinta-feira já temos a nossa primeira aula. Vai aparecer para você, vai chegar o link para você no seu e-mail, no seu WhatsApp, no seu celular, vai chegar tudo para você. Quinta-feira a gente já tem a nossa primeira aula. E para você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Tenha calma, paciência, entra com a gente e vem ser parte dessa família de mulheres que estão crescendo e avançando em Deus. Tá bom, gente? Um cheiro no coração. Deus abençoe e até lá na nossa plataforma, na nossa formação UNA. Cheiro!